Oi, gente, eu sou a Dil, do Estúdio de Araújo, e sejam todas e todos muito bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo que muitas pessoas estão me pedindo já faz algum tempo, e eu vou dedicar ele em especial às duas últimas pessoas que me pediram para gravar, que foi a irmã Ana Maria e a Ana Paula, lá do grupo Comunidade Journal. É um vídeo onde eu vou ensinar, vou dar dicas, enfim, de como fazer essa pintura aqui imitando madeira. Eu faço essa técnica, gente, em qualquer material. Essa aqui é uma caixinha de papel. Eu fiz também na latinha de metal. E fiz também na madeira. E eu uso a mesma técnica, tá? Para os três tipos de material. A única diferença é que na madeira a gente vai usar uma base seladora antes para preparar a peça quando ela é crua, né? E no metal a gente vai usar um primer antes, que é para poder fixar bem a tinta, porque é uma lata, né? Então, para pegar a tinta na latinha tem que ter uma preparação que se chama primer. Já no papel, que é o que eu vou ensinar hoje, não precisa de nenhuma preparação antes, tá? Dependendo aí do material, já pode ir direto com a tinta. A não ser que seja uma peça assim muito escura, tipo essa daqui era uma caixa preta. Era uma caixa de papel, ela tem um imã aqui para fechar. E ela era preta, acho que aqui até raspou, dá pra ver um pretinho. Então, antes de aplicar a tinta, eu apliquei uma tinta branca, tá? Que era mais pra fixar a cor mesmo que eu queria, pra não ficar muito escuro. Então, essa caixinha aqui também é de papel e foi feita essa técnica imitando a madeira, certo? Quem não assistiu a minha última live, eu convido então todas a assistirem, onde eu ensinei a reutilização de latinhas. Essa aqui eu fiz com tecido, essa aqui foi feita com papel, e essa aqui então, que eu fiquei de mostrar depois, é a que eu fiz com tinta, certo? Essa aqui é uma latinha de castanhas, de nuts, e eu fiz a pintura com tinta. E a tampinha é uma tampa de Toddy. E eu pendurei essa chavinha para dar um charminho. Aí eu fiquei de mostrar o resultado, né? Então cá estou eu. Eu disse que eu ia dar uma escurecidinha nas bordas para ficar parecendo assim meio envelhecido. E depois eu apliquei o verniz, que é para dar um acabamento melhor e também mais durabilidade na minha peça, né? Então, eu ensinei essas três formas de reutilização e disse lá na live que eu ia voltar e ia gravar um vídeo para ensinar, então, essa técnica aqui imitando madeira, certo? Quem não assistiu a minha live, vou deixar o link aqui, é um novo quadro aqui do meu canal que se chama Arte e Sustentabilidade. Bom, começando então, eu escolhi aqui uma caixinha de madeira. Madeira não, desculpa, de papel. Eu escolhi uma caixinha de papel. Ó, é uma caixinha de papelão, daqueles bem resistentes. E aí eu quero transformar ela para deixar assim, nesse estilo aqui, combinando com todas as outras caixinhas do meu estúdio. Como ela já tem uma corzinha que não é muito escura, eu já vou começar direto com tinta nela, tá, gente? Que tinta que eu vou usar?
eu uso tinta acrílica, tá? Mas a tinta PVA também serve, mas eu tenho aqui a acrílica, então eu vou usar a tinta acrílica. Essa aqui é da Acrylex, a cor é Sarja. E ela é um tom assim de bege, um tomzinho assim mais amareladinho, porque eu fiz muitos e muitos testes e fiz com branco no fundo, fiz com marrom e eu cheguei à conclusão que o melhor foi com essa tinta aqui nesse tom. Então, eu indico para deixar assim igual a minha, esse tom aqui de tinta. Se você gosta de um tom mais escuro, daí depois eu vou ensinar um macetezinho aí para deixá-la mais escura do que isso daqui. E se você gosta mais claro, talvez colocar uma tinta, né, um tom champanhe ou um outro tom mais claro que esse também vai funcionar. Então, vamos começar a pintar a minha caixinha de madeira. Vou colocar aqui uma proteção na minha mesa. Eu sempre tenho essas bandejinhas aqui de isopor, que é onde eu gosto de colocar tinta. E aí, um pincel macio, certo? E vamos começar. Como eu disse, como ela é de papel, não é necessário fazer nenhuma preparação antes. A não ser se ela fosse uma caixa preta ou muito escura, aí talvez antes da tinta bege aqui, eu passaria uma tinta branca. Não é o caso, então vamos direto na tinta. Lembrando que se essa caixa fosse madeira, aí eu passaria antes uma base seladora, tá? E aí é só pintar. Pintei então, pessoal, vocês viram aí, dei uma acelerada, mas ela já tá pintada, pintei só por fora. Uma demão foi o suficiente, como eu disse, se ela fosse um pouquinho mais escura, talvez eu aplicaria 2 demãos, mas uma foi suficiente para essa cor aqui, certo? Como eu quero terminar ela aqui no vídeo agora para vocês, eu vou usar o secador
para secar ela, mas o ideal é deixar de um dia para o outro, né? Deixar ela secando umas 24 horas no mínimo. Vou ligar aqui no modo vento geladinho, né? E ela vai secar ligeirinho. Então tá, gente. Foi aí quase 3 minutos de secador, tá? Eu usei o secador só porque eu queria aqui terminar hoje ela, mostrar pra vocês a técnica. Mas, se não fosse para o vídeo, eu deixaria de um dia pro outro, tá? É o ideal, 24 horas secando. Certo? Olha, aqui tá até meio molhadinho ainda, mas como eu vou fazer só em cima, aqui em cima tá bem seco. Dentro eu não vou pintar, porque quero mostrar a técnica para vocês. E como eu já tenho uma ali pronta, eu vou mostrar para vocês como que fica. Certo? Então agora vai entrar o nosso querido, idolatrado e temido betume. Por que que eu falei tudo isso? Até tomei um chá. Esse aqui, então, gente, é o betume. O meu é o hidrobetume. Ele é a base d'água, tá? A gente dilui ele com água. Lembrando, ó, que na minha cidade custou R$14. Eu comprei aqui numa loja física. Então, além do betume, eu vou usar água, que eu tenho aqui nesse spray. E um recipiente. Esses aqui sempre vêm nas minhas encomendas de sushi. Então, eu utilizo ele para técnicas com tinta. Eu vou diluir um pouquinho desse betume em água, tá? E vou fazer o teste com vocês. Mas lembrando que o betume, ele é tóxico, tá, gente? Então, eu não aconselho usar ele sem luva e sem máscara. Também não aconselho usar ele em ambientes fechados, tá? Sempre que eu faço pinturas, na primeira vez que eu fiz, ficou um cheiro aqui no estúdio muito forte e durou alguns dias. Aí, na segunda vez que eu fiz lá fora, tá? Eu tenho aqui uma garagem, né, semi-coberta, então preparei uma mesa e fiz lá por causa do cheiro. Então, assim, tome cuidado, se você for utilizar ele, faça num ambiente aberto, use luva, use máscara, eu já tô com a minha máscara aqui, e porque ele é um elemento químico bem forte, bem tóxico, né? Depois vocês podem ver aí as indicações desses sinais, tá? Inclusive, a Nívia lá da comunidade veio me alertar, né, sobre os perigos desse produto. E então essa é a minha recomendação, tá? Luva, máscara e ambiente aberto, ok? Porque ele é bem forte. Eu vou fazer aqui dentro agora, porque eu só vou fazer uma demonstração aqui na tampa para vocês.
e vou finalizar essa caixa depois lá fora, certo? Embora ele seja à base d'água, ele é um produto bem tóxico. Então, eu coloco um pouquinho aqui no meu recipiente de qualquer aí e vou colocar água. Tá? E aí um pincel, eu testei várias formas, vários acabamentos, eu assisti alguns vídeos. Algumas pessoas usam com esponja, outras pessoas usam com tecido. Eu me adaptei melhor com pincel, para ficar esse efeito da madeira. Deixa eu mostrar. Esse efeito, né, riscadinho, eu só consegui com esse pincel aqui. Aí, se vocês querem um efeito maior, vocês podem pegar uma trincha, um pincel mais largo. Eu gosto do efeito que esse pincel deu. Então, foram muitos testes, gente. Foi muito tempo para chegar nesse resultado que eu mostrei aí para vocês, tá? Eu vou fazer o teste aqui do ladinho. Se tiver muito forte, eu vou colocar mais água, tá? Dá uma misturada aí no produto com a água. A minha máscara, peraí. Pronto. Aí molha, lembrando que quanto mais betume, mais escuro fica. E aí, com o pincel, você vem e dá uma pincelada sem parar, tá, gente? Começa e não para. Volta e puxa. Ó. Já ficou o efeito que eu queria. Vocês viram? Esse é o efeito madeira. Se eu fizer mais puxadas, mais pinceladas, ele acaba tirando a tinta de baixo e acaba deixando, como é que é? Descascado, sabe? Não fica legal. Então, no máximo 2 pinceladas e para. Não mexe mais. Vamos agora pro outro lado. Como ele ficou bom o tom, eu gostei. Eu não vou colocar mais água, tá? Eu já vou fazer aqui na parte de cima, porque eu já testei, já gostei. E vamos lá. Coloca o pincel e puxa. Aí vem e ajusta aquela parte que ficou mais escura lá. Com o pincel bem leve. Tenta deixar a mão mais leve possível, sem apertar, tá? Quanto mais reto, mais vai ficar o efeito madeira que a gente quer. E aí está. Eu nunca usei secador para secar ele, tá, gente? Eu vou fazer o teste agora. Funcionou.
ficou bem legal esse efeito, ficou até mais claro que as outras. Eu gostei bastante. Aqui ainda tá um pouquinho molhado, dá pra ver, né? E vamos terminar ela. Luva. Olha só, quanto mais betume, mais escuro, tá? Ali tava carregado. Ui, pingou no meu dedo. Parei que eu vou limpar a mão já. E agora vamos pintar o último lado. Como o sentido do papel, ele tem uma textura, esse papel, não sei se deu pra vocês notarem, mas ele tá nesse sentido aqui. Então, eu vou passar assim. Nesse sentido, ó. Porque lá no outro lado eu tentei passar assim e não deu certo. Vou mostrar pra vocês, ficou meio estranho. Ui! Não! Escapou lá pra frente. Acontece, gente. Vamos tentar puxar. Ai. Acho que vai dar. E aí, né, se ficou muito claro, você não gostou, deixa secar antes de passar uma segunda demão, tá? Porque, como eu disse, se ficar passando muitas vezes com ele molhado, ele vai acabar tirando a tinta de baixo. Esse lado ficou meio estranho. Mas não trabalhamos com perfeição, né? Eu gostei. Aqui talvez tenha ficado muito escuro. Esse lado aqui que eu falei, olha só, eu tentei fazer nesse sentido, mas o papel, ele tá nesse sentido. Então, ficou bem estranho esse lado, bem manchado. Não ficou muito legal. Vamos secar, para mostrar o resultado final para vocês. E aqui está a minha caixinha de papel imitando madeira. O que vocês acharam, pessoal? Eu adoro essa técnica, tá? Aqui eu fiz ligeirinho para vocês, né? O ideal é deixar secando lá fora, como eu falei, 24 horas. E depois eu vou passar para acabamento um verniz acrílico fosco. Eu gosto desse daqui, dessa marca True Colors, porque ele é atóxico, tá? Diferente desse aqui,
da Acrylex, que também é tóxico. E aí precisa aplicar com todas aquelas precauções que eu falei, máscara, luvas, num lugar aberto, tá? Então, depois eu vou passar esse verniz aqui, é um verniz fosco, então a cor vai ficar igual, vai ficar tudo igual. É mais para manter, para dar durabilidade, né, na peça. Não é necessário, mas eu gosto de tudo que eu faço aqui, dar uma boa passada de verniz no final, para ter uma maior durabilidade, certo? E talvez eu pinte a parte de baixo, ainda não sei, eu gostei dela sim. E aí temos mais uma caixinha organizadora para guardar os nossos papéis. Certo? Obrigada, meninas que sugeriram. Lembrando então, se vocês querem fazer do lado daí a mesma técnica numa latinha, ou, né, ou numa caixinha de metal, use primer para metais antes da tinta acrílica, certo? Depois o betume, depois o verniz, ou não. E se caso você vai fazer na madeira, como essa aqui, eu aconselho então antes usar a base seladora. Essa madeira aqui era crua, então ela tinha que ter algum preparo antes. E eu passo base seladora, depois a tinta acrílica, depois o betume, por último o verniz. Respeitando sempre, eu gosto de deixar 24 horas de secagem em cada demão, certo? Dá trabalhinho, demora um pouquinho, mas o resultado é gratificante. Vocês terem aí na mesa, no espaço de vocês, tudo combinando, é muito legal, né? Eu gosto, me inspira muito. Então, se você gostou, deixa o like aí pra mim, compartilha, certo? Me deixa um comentário, deixa eu saber aí o que vocês acharam. Se tem alguma sugestão, pode enviar aí, ok? Eu vou responder todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!